Bom dia, meus amados. Vamos lá estudar a palavra do Senhor e aprender um pouquinho mais com os apóstolos. No capítulo 6, nós vamos estudar o capítulo 6 todo hoje. Nós vemos aqui que, por conta, do crescimento das pessoas ali, junto com os discípulos, as pessoas que estavam aceitando a fé, começou a haver uma murmuração. E aqui fala, entre os gregos contra os hebreus, e eles alegavam que as viúvas deles estavam sendo negligenciadas, no repartir de acordo com as necessidades de cada um. Então, eles entendiam que as viúvas gregas estavam sendo negligenciadas. Só que assim, não tinha como só os apóstolos dar conta de tudo, né? Por quê? Porque estava aumentando muito o número de pessoas. E aqui fala no verso 2: E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E aqui a gente já tira uma lição. Deus, ele deu diversos dons para todos nós. E cada um vai atuar na onde Deus chamou você para poder atuar. E o Espírito Santo vai te usar aonde Deus te chamou para você ser usado. Então, não precisa todo mundo ocupar o mesmo lugar, o mesmo cargo, fazer a mesma coisa, não. Existe diversidade de dons e Deus vai usar cada dom de acordo com a necessidade que houver ali, e isso também vai ser pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho não consiste só em você falar da palavra de Deus, mas tudo aquilo que você faz em adoração a Deus, para exaltar o nome de Deus e cuidando do seu próximo, você também estará pregando o Evangelho. E aqui no verso 3, existem algumas características. Eles decidiram que escolher alguns homens para que eles ficassem responsáveis por essa parte da divisão, né? Para ver as necessidades de cada um e suprir as necessidades de cada um para que ninguém ficasse em falta. Mas existiam alguns critérios. O verso 3 diz: Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Então, eles tinham uma responsabilidade que foi dada para Cristo de pregar, de liderar aquelas pessoas, mas eles não precisavam fazer tudo. Então, eles procuraram pessoas, mas essas pessoas precisavam ter um bom testemunho, ou seja, ao olhar para elas, as pessoas precisavam ver que elas também pertenciam, que elas também haviam tido um encontro com Cristo, que eles também haviam sido cheios do Espírito Santo e que fossem pessoas sábias. E eles continuariam, pregando a palavra. E no verso 8 diz: E isso este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram. Aqui tem um detalhe que me chamou a atenção. Porque aqui fala assim, eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Muitas vezes foram sacerdotes que tinham perseguido, eles, mas muitos estavam agora se convertendo. Mas o que me chama a atenção aqui é porque todos eles, esses homens que foram escolhidos, tinham as características de um bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas Estevão, ele se destaca. Aqui é colocado Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se essa característica fosse ressaltada em todos eles, teria sido posto depois do nome de todos. Então Estevão, de alguma forma, se destacava dos demais. E não era por conta de Estevão em si, mas pela presença do Espírito Santo na vida de Estevão.
Então, o que vai te destacar das pessoas não são suas habilidades, é o quanto do Espírito Santo há em você. E continuando aqui, fala assim, ó, verso 8: E Estevão, cheio de fé, novamente, né, repete, cheio de fé e poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Não existe você ser cheio do Espírito Santo e você não abençoar as pessoas à sua volta. Então, uma das coisas que caracteriza a presença do Espírito Santo na vida de alguém é os frutos que essa pessoa apresenta, como que as pessoas à sua volta, né, são abençoadas, são edificadas pela presença dela na vida das pessoas. Isso testifica do Espírito Santo na vida de alguém. E como a gente já viu aqui, né, como foi com Pedro, como foi com João, com os apóstolos, também aconteceu com Estevão. Por conta disso, as pessoas começaram agora a perseguir Estevão. E aqui no verso 10 fala: eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então, assim, eles não tinham do que acusar Estevão e eles não tinham como combater, rebater aquilo que Estevão falava. Por quê? Porque ele falava cheio do Espírito Santo. E o verso 11 diz: então eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram ao povo e aos anciãos e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e levaram-no ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. As pessoas, elas podem até inventar alguma coisa a respeito daqueles que estão buscando, que estão cheios de fato do Espírito Santo, que estão vivendo uma experiência real com Deus. Mas elas vão ter que fazer isso, elas vão ter que inventar, elas vão ter que subornar as pessoas. Vai ser a obra do engano. E a obra do engano, como nós já vimos aqui anteriormente, é obra de Satanás. Só que Satanás não prevalece sobre aquele que é ungido de Deus. E nós vamos ver aqui amanhã, né, na história de Estevão, como que tudo isso repercutiu, como que às vezes aparentemente parece que Satanás triunfa em nossa vida, mas como que Deus ele resplandece. E aqui no finalzinho, no último verso, no verso 15 do capítulo 6, diz assim, ó: e todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. Esse é o diferencial de quem tem a presença do Espírito Santo. É notório no seu olhar, no olhar para a pessoa, no comportamento, e como a pessoa se porta, como a pessoa vive, a paz que a pessoa transparece, mesmo diante daquilo ali. A face de Estevão era como a face de um anjo. Então não tenha medo, não tenha medo das investidas de Satanás, do que Satanás vai tentar se levantar para fazer contra você. Permaneça fazendo o que o Espírito Santo te chamou para fazer. Permaneça sendo usado pelo Espírito Santo. E Deus ele vai se encarregar de te defender diante das pessoas. E se for preciso você sofrer, que assim como os discípulos nós vimos ontem, né, que nós possamos nos regozijar de passar por isso realmente por amor a Cristo. Que Deus nos abençoe.